Saudações, anjos! Narson Lins aqui no canal Tem Química e agora o nosso bate-papo vai ser sobre a parte introdutória da química, começando principalmente em relação à parte de estados físicos e as suas mudanças. Primeiramente, nós vamos falar da parte do estado sólido, que é o estado que apresenta o maior nível de organização molecular ou atômica. Essa organização, esse nível de compactação elevado, é o que faz com que as entidades que estejam ali interajam de uma forma muito eficiente. O nível de energia ali é baixo porque ali está totalmente tão compactado que não ocorre dispersão energética. E uma coisa que é importante, tanto a forma como o volume desse tipo de estado, ele se mantém constante, ele é invariável. Perfeito? Muito bem. Bateu aí o print, tá bom? Não bateu ainda? Então calma, pode bater o print aí que eu te espero. Legal? Ok, agora a gente vai passar para a fase líquida. O que geralmente promove mudança de estado físico é a intervenção energética, geralmente ali mudança de temperatura, ou com relação à mudança de pressão, às vezes os dois inclusive. Vamos avaliar agora a parte do estado líquido. Neste caso, é um estado que provavelmente já absorveu energia ali e ele já vai começar a assumir um nível de malemolência. Isso faz com que ele comece a se movimentar. As entidades que fazem parte desse tipo de estrutura vão promover agora uma variação na forma, só que vai manter o volume. Imagine, por exemplo, aí que eu tenha um copo, tá legal? Que apresente 200 ml de água. 200 ml de água. E eu despeje esse volume de água em uma xícara. E esta xícara apresenta esse tipo de formato aqui, ó. O que eu vou observar? Que os 200 ml de água, eles vão estar aqui também, só que agora assumindo um novo formato. Então ele consegue meio que modelar a forma. A forma é variável, você pode observar. Ele toma praticamente todo o formato, a forma do recipiente, só que o volume permanece constante. Por isso que está aqui demarcado de forma gritante, forma variável e volume constante. Não é o que acontece na fase sólida. Lá na fase sólida você viu que tanto a forma como o volume são constantes. Aqui não, a forma é variável, mas o volume é constante. Uma outra coisa interessante é que o nível de energia ele ali aumenta um pouquinho, isso promove uma leve desorganização. Ou seja, a organização já não é elevada, ela passa a ser moderada. E o nível energético acompanhou ali, né, ele absorveu das adjacências, da vizinhança, energia, e ele começou a promover um aumento de energia também na fase interna desse tipo de estado. E, obviamente, se isso continuar, se de repente ele consumir mais energia, ele consegue passar para a fase gasosa. E o que é importante aí, rapaz, olha, já não é mais malemolência não, já é muita energia ali, muita trepidação molecular ou atômica. Aqui no Pará, inclusive, tem aqui aquele ritmo chamado brega, o tecnobrega, e o cara fica tremendo. É isso que acontece aqui, cara. O nível de energia é altíssimo das entidades que fazem parte desse tipo de estado. E ela quer alcançar todos os espaços possíveis do volume. É por isso que substâncias que volatilizam muito rapidamente, você consegue perceber se elas forem detectáveis a partir do olfato de uma forma muito tranquila. Imagina uma sala, por exemplo, que tenha uma boa quantidade de volume, tá legal? Uma sala ampla e um aluno, ele abre um frasco de perfume. É possível que todos os alunos da sala, dentro deste volume, consigam detectar o cheiro do perfume. Por quê? Porque o perfume ele volatiliza muito rapidamente. E aí todo mundo vai conseguir perceber isso. Isso acontece porque na hora de volatilizar, a molécula ali está passando da fase líquida para a fase gasosa e automaticamente ela vai querer alcançar todos os espaços possíveis. Neste caso, é importante ressaltar que o nível de energia é alto, a desorganização é altíssima, porque as moléculas não ficam paradinhas, organizadas, elas ficam totalmente desorganizadas. E a interação, obviamente, é baixíssima ou quase inexistente. Tá legal? Nesse estado gasoso, agora, tanto a forma como a questão do volume passam a ser variáveis. Bom, além disso aqui, é importante ressaltar uma coisa. Se eu estou falando de estados físicos, eu preciso avaliar a questão da mudança que pode acontecer entre eles. E o que é normal, obviamente, é aquisição energética. Ou pode haver variação para aumento da energia,
elevando a temperatura, ou diminuição da energia, que é o abaixamento da temperatura. Então você vai ter hora aquecimento, hora resfriamento, tá bom? Então, considerando primeiramente a questão do aquecimento, observe, eu estou indo aqui desta fase, que aqui é a fase sólida, eu estou considerando aqui como se fosse água, um cristalzinho aqui, um floquinho de neve, fase sólida da água, e a setinha aqui está apontando para a fase líquida da água. O que aconteceu aqui? Oh, meu Deus! Saiu da fase sólida pela fase líquida a partir do aquecimento. Você tem que ter o domínio dessa mudança de estado, e a nomenclatura para essa mudança é chamada de fusão. Tá legal? É simplesmente o aquecimento de um estado físico que promove a mudança da fase sólida para a fase líquida, chamado de fusão. Se eu continuar com esse aquecimento, eu saio da fase líquida e vou para a fase gasosa, o estado ali que está na fase de vapor, e isso aqui é chamado de vaporização. Existe também uma mudança de estado físico que sai direto da fase sólida para a fase gasosa, sem passar pela fase líquida. É chamada de sublimação. Tá legal? Você simplesmente sai de uma forma para outra, sem passar pela fase intermediária. Repare que essa sequência completa, ela determina a questão do aumento de temperatura por aquecimento, mas eu posso também viabilizar essa condição a partir de um resfriamento. Observe agora que eu vou diminuir a temperatura, então eu vou retornar, tá legal? Eu vou da fase gasosa para a fase líquida. Essa mudança de estado recebe o nome de condensação, tudo bem? E se eu continuar com o processo de resfriamento, o que era líquido passa a ser sólido. E o nome dessa mudança de estado simplesmente é a questão de solidificação. Pode acontecer também a mudança de estado físico que sai da fase gasosa direto para a fase sólida, sem passar pela fase líquida. É aquela famosa chuva de gelo, sabe? Chuva de granizo, tá legal? É chamada de sublimação inversa. Bom, além dessas composições, eu tenho também que falar acerca de ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão equivale à temperatura específica que uma substância passa da fase sólida para a fase líquida. Já o ponto de ebulição equivale à temperatura específica que a substância passa da fase líquida para a fase gasosa. No caso, eu posso avaliar inclusive a presença de substâncias que podem ser puras ou impuras. Graficamente, conforme você está vendo aqui, a substância pura ela sempre vai apresentar esses dois patamares aqui perfeitamente definidos. Esse primeiro, já que isso aqui eu estou considerando um aquecimento, ele vai ter justamente essa curva aí orientada para cima. Então, o primeiro patamar equivale ao ponto de fusão, tá legal? E lembra, fusão é o quê? Passagem da fase sólida para a fase líquida. Significa que antes desse ponto é sólido e depois vai ser líquido. Então, essa fase aqui que está subindo já é a substância na fase líquida. Tudo bem? Quando eu chego nesse outro patamar aqui em cima, que eu estou demarcando agora, já equivale à mudança de estado que vai da fase líquida para a fase gasosa. Então, neste caso, antes dela passa a ser líquido e depois passa a ser tudo gasoso, tá? Ou aqui no estado de vapor. Então, desta forma, o que eu tenho que avaliar? Se eu falar de água, o ponto de fusão da água equivale a 0 graus. E já o ponto de ebulição da água equivale a 100 graus. Ou seja, se eu desenhar uma reta real aqui, ó, considerando 0 graus, temperatura de fusão da água, e 100 graus, temperatura de ebulição da água, o que eu devo pensar a respeito? Qual seria a fase, o estado de agregação molecular, o estado físico da água a 25 graus? O que eu devo pensar a respeito? Bom, se aqui é fusão, eu estou indo do sólido para o líquido, ou seja, antes de 0 é sólido e depois tende a ser líquido. Assim como na ebulição. Na ebulição, eu vou do líquido para a fase gasosa, ou então o estado de vapor. Significa, portanto, que antes de 100 graus é líquido e depois passa a ser gasoso.
Então, se eu quiser avaliar qual é o estado físico da água numa determinada temperatura, condições normais aqui, temperatura e pressão, eu devo considerar o quê? Essa reta real. Por exemplo, se eu falar 25 graus, você percebe que está entre 0 e 100. Então, a água está em fase líquida. Se eu falar 130 graus, está depois do 100. Então, ela passa a ser gasosa. E se eu falar menos 8 graus, está antes de 0 graus, ou seja, ela é sólida. Eu preciso desses parâmetros, dessas informações, para conseguir verificar a mudança de estado físico de algumas substâncias, principalmente se alguns itens do Enem, algumas questões aí de vestibulares, elas apresentarem gráficos. Tá legal? Vamos avaliar alguns exemplos simples. Olha só, eu tenho aqui, por exemplo, a incidência solar, tenho uma superfície aquosa, e eu percebo que ela começa a formar uma fase gasosa. Ou seja, eu estou saindo de uma fase de água que está líquida e estou indo para a fase de água que está gasosa, tá? Ali aparece na forma de vapor. Então, esse tipo de mudança de estado por aquecimento do líquido para o gasoso é chamado de vaporização. Relembre lá, falamos disso ainda há pouco. Agora eu posso fazer o inverso. Eu posso promover o quê? Um resfriamento. Então, a fase que era gasosa, ela passa a ficar na fase líquida. E desta forma, eu tenho aí a formação de chuva. Neste caso, eu chamo de condensação. Tudo bem? Bastante tranquilo isso. Posso ter ainda o desaparecimento de naftalinas. Lembra aí que você deve ter visto que naftalinas são utilizadas para afastar traças ou insetos, baratas e tal. Você coloca ali na gaveta ali do seu guarda-roupa e afasta aquelas tracinhas que começam a mastigar, a consumir a sua roupa. Fica ali aqueles buraquinhos na roupa. Tem que utilizar naftalina, que a naftalina faz mal para esses tipos de insetos. Então, o que acontece? A naftalina, observa, ela é desse tamanhão e do nada ela diminui de tamanho, velho, com o passar do tempo. Aí você pega na bolinha pequenininha de naftalina e ela não está úmida, ela não está molhada, ela está sequinha. Ela simplesmente está virando gás, cara. Ela vai diminuindo de tamanho. Só que ela está indo da fase sólida para a fase gasosa. Isso é chamado de sublimação. Lembre aí, viu? Falamos disso. Pode acontecer ainda o derretimento de um iceberg. O que vai acontecer? A água, ela está aqui na fase sólida e simplesmente acontece dela derreter. O gelo ele começa a virar para a água líquida e ele vai diminuindo de tamanho, tá legal? E aí nessa composição tem o quê? Um processo chamado de fusão, tudo bem? Posso ter ainda alguns questionamentos, posso ter algumas intervenções, que isso aí você vai ficar à vontade. Se você quiser fazer algum comentário, deixa aí, tá legal? Que a gente vai batendo esse papo junto. Vamos exercitar agora o que tem acontecido em alguns vestibulares com relação a esse tipo de assunto. Vamos lá. Observe o gráfico a seguir. Ele representa o comportamento da propanona, tendo a variação de temperatura em função do tempo. Bom, gente, observe, ó. Se ele falou propanona e não falou de uma outra substância, já é uma substância pura. É por isso que você está observando aqui, ó, esses dois patamares bem bonitinhos. E como a curva está orientada para cima, isso aqui é um aquecimento. Perfeito. O primeiro patamar é o ponto de fusão e o segundo patamar é o ponto de ebulição. Ou seja, antes de 95 é sólido. No 95 negativo é sólido e líquido, depois é só líquido, aí vem em 56 é líquido mais vapor ou forma gasosa e depois disso é só a forma gasosa ou vapor. Ou seja, vamos dar uma olhada no enunciado. A partir da análise do gráfico, os estados de agregação das moléculas da propanona nas temperaturas 102 graus negativo, ó. 102 graus, gente, tá antes de 95, tá abaixo disso aí. Então, é sólido, tá legal? A 20 graus está entre 95 negativo e 56. Portanto, é líquido. E ele pergunta a 60 graus.
60 está acima de 56, ou seja, já é gás. Isso aqui já é forma gasosa. Logo, qual é a alternativa que fica aí na sequência, respectivamente? Líquido, primeiro sólido, depois líquido e depois gasoso. Ó, ficou tranquilo essa, né? Você vai marcar aí a letra C, sólido, líquido e gasoso. Então, primeira questão aí você já marca a letra C. Perfeito? Vamos verificar a próxima. Segunda questão, caiu no Enem, na aplicação digital. Para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, SiO2, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final um gráfico de temperatura em graus Celsius versus tempo em minutos. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Oh meu Deus, o que é importante ressaltar disso? Se ele citou aqui que a substância é encontrada na forma pura, significa que você vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Ou seja, você vai perceber aqueles dois patamares bonitinhos, tá legal? Isso aí, ó, é o que ele quer que você verifique, ó, qual foi o gráfico obtido pelo analista. Não é o gráfico A, porque ele não está definidinho, bem paralelo ao eixo das abscissas do gráfico. A letra B só tem um patamar, não pode ser, tem que ser dois. A letra C só tem um patamar definidinho, ó, o outro não é bem definido. Já a letra D, ela apresenta os dois patamares bem perfeitos, bem paralelos em relação ao eixo da abscissa. Então, eu tenho que marcar aqui a letra D. Tudo bem? Viu como é tranquilo? Você dominar informações que são bases, que são básicas. É assim que funciona. Vamos para a terceira questão. FUVEST, uma postagem de humor na internet, trazia como título Provas de que gatos são líquidos e usava como essas provas fotos reais de gatos, como as reproduzidas aqui. Então você percebe que é até engraçada essa foto. Um gato dentro de um copo, ele ocupando todo o volume do copo. Depois aí dentro de uma tigela, aí já aparece deitado numa pia, depois já dentro de um recipiente, tipo aquelas bomboniere, e ali já está deitado numa estrutura tipo uma gaveta, não dá para perceber direito aqui, mas ele consegue ocupar todo o volume, gente, do recipiente. Aí beleza, essa justificativa do prova de que gatos são líquidos é justamente isso, ele consegue ter o mesmo volume, só que formas que são variáveis, tá legal? Elas conseguem ser diferentes ali. Então vamos lá. O efeito de humor causado na associação do título com as fotos baseia-se no fato de que os líquidos, letra A, metálicos em repouso, formam uma superfície refletora de luz, como os pelos dos gatos. Nada a ver, né? Nenhuma parte do texto ou até da imagem faz jus ao que está sendo citado na letra A. Então não está adequado a letra A. Letra B, tem volume constante, correto, forma variável, olha só, muito correto, propriedade que os gatos aparentam ter. Olha que interessante, esse trecho da letra B bate perfeitamente com o que é citado no texto e também o que é representado na imagem. O gato ele não muda o seu volume, ele só muda a sua forma, ele consegue se adaptar perfeitamente aos recipientes. Então tem que marcar de fato aí a letra B. Legal? Viu como é tranquilo? Vamos para a quarta agora? Vamos lá. Leia o trecho do soneto Como Eu Te Amo, de Gonçalves Dias, para responder à questão. Como se ama o silêncio, a luz, o aroma. O orvalho numa flor, nos céus, a estrela. No largo mar, a sombra de uma vela. Que lá, na extrema do horizonte, assoma. Como se ama o clarão da branca lua. Da noite, na mudez, os sons da flauta. As canções saudosíssimas do nauta, quando em mole vai e vem, a nau flutua. A condensação, lembra que é condensação? Vou só representar aqui rapidinho. Condensação é a mudança de estado por resfriamento que vai da fase gasosa para a fase líquida. Tudo bem? A condensação
Passagem de uma substância do estado gasoso para o estado líquido, ó, reforçou, pode ocorrer quando vapores de um material entram em contato com uma superfície fria. Por isso que eu falei resfriamento. O verso que cita um fenômeno resultante da condensação do vapor de água é o... Aí tem que verificar em qual verso está, nos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o que me chamou a atenção na condensação, gente, que cita o que está definido no enunciado, é o verso 2, ó, o orvalho. Tá legal? O orvalho ele se enquadra perfeitamente nessa condição de estar na fase gasosa e do nada recebe resfriamento e fica numa fase líquida, formando ali aquela estrutura gasosa. Então, devo marcar aqui a letra B, que equivale ao verso 2. Viu só? Tranquilo? Vamos para a quinta agora? Vamos lá. Quinta questão. O gráfico apresenta a variação da temperatura de uma substância durante aquecimento sob pressão constante. Então, você percebe aí que o aquecimento está ocorrendo, é uma curva para cima e ela apresenta, observe, dois patamares bem definidos. Ó. O primeiro, que é o ponto de fusão, e o segundo, que é o ponto de ebulição. Lembrando que na fusão eu estou indo do sólido para o líquido. Então, antes desse patamar, tipo ali, ó, na fase 1 é só sólido, e depois, na fase 3, é só líquido. Mas na fase 2, eu estou indo do sólido para o líquido, é a fusão. Já no patamar 4, que equivale ao ponto de ebulição, antes dele é só líquido, ou seja, a fase 3. A fase 3 é líquida, tá legal? E a fase 4, ela é gasosa ou vapor, tanto faz, nessa condição aqui. Só que na fase 4 é ebulição, tá? Vamos lá, então. Na representação gráfica, a fusão da substância ocorre no segmento. Bom, se aqui eu estou detalhando na fase 2, que é o ponto de fusão, a fase 1 é a fase sólida. Depois é a fase líquida, que é a parte 3. Então, a fase 2 em questão, que o enunciado quer, é a parte da fusão, que é a parte sólida indo para a parte líquida. Então, devo marcar aqui a letra B. Perfeito? Tudo bem? Viu como é tranquilo? Bom, gente, agora eu vou me despedindo de vocês, vou ficando por aqui. Não esquece que, se esse vídeo te ajudou, já deixa o teu like, tá legal? Compartilha esse vídeo para o maior número de amigos, para que nós possamos juntos alcançar mais pessoas, ajudando cada uma delas. E se você ainda não é inscrito no canal, te inscreve. Dá uma força aí pro Negão da Química, perfeito? Viraliza esse vídeo no grupo de estudos que você tem na escola ou no cursinho, beleza? Beijão no coração e a gente se vê até o próximo vídeo. Tchau, tchau.